Olá, boa noite. Boa noite. Equipe de Teori Zavascki finaliza o depoimento de 77 executivos da Odebrecht. Hoje foi ouvido o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. Procurador-chefe da Lava Jato diz que delações vão duplicar o número de investigados. Em entrevista, Deltan Dallagnol também falou sobre a expectativa da escolha do relator da Lava Jato no Supremo. O empresário Eike Batista continua foragido. Defesa diz que está negociando a volta dele ao país. Câmara Municipal de São Paulo começa a demitir funcionários com mais de 75 anos e que ganham entre 9 e 19 mil reais. Polícia entra no presídio de Alcaçuz e apreende armas celulares e facas que estavam em poder dos presos. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, Zé Armando Vanucci revela notícias imperdíveis sobre os bastidores da TV. E eu ainda bato um papo com o ginasta Diego Hipólito, que conta pra gente um pouquinho mais sobre sua trajetória, suas conquistas. Fica comigo, Todo Seu hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando, hein? Oferecimento CVC, sempre com você. Dois homens morreram e 2 ficaram feridos durante uma troca de tiros com policiais militares após uma tentativa de assalto a uma loja do shopping União de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo o shopping, por volta das 10 da manhã, a equipe de segurança percebeu uma movimentação suspeita e acionou a polícia militar. Os assaltantes, que tinham como alvo uma loja de celulares, fugiram. Durante a fuga, segundo a PM, eles atiraram contra os policiais, que revidaram. Nenhum policial se feriu. Um dos baleados foi socorrido e encaminhado à Santa Casa e o outro foi levado para o Hospital Regional de Osasco. O shopping União informou que depois da ocorrência voltou a funcionar normalmente. Policiais do Grupo de Operações Especiais do Governo do Rio Grande do Norte e agentes penitenciários da Força Tarefa Federal entraram hoje na penitenciária de Alcaçuz. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, o grupo faz parte da Operação Fênix, que deve durar 30 dias e tem como objetivo retomar o controle e garantir a reforma do presídio. Na unidade, os agentes encontraram um revólver, mais de 500 facas artesanais, celulares e drogas. Também foram hasteadas bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Norte. As facções PCC e Sindicato do Crime agora estão separadas dentro do presídio. Os agentes penitenciários da Força Tarefa Federal são de um grupo criado pelo Ministério da Justiça em meio à série de rebeliões e mortes ocorridas em prisões brasileiras. Os integrantes têm treinamento especial para atuar em unidades prisionais. O Exército entrou na penitenciária agrícola de Monte Cristo, na zona rural de Boa Vista, em Roraima, para fazer uma revista no prédio. No começo do mês, 33 presos foram assassinados na unidade. Segundo o governo, foram usados detectores de metal e os presos deixaram as celas para que todas as alas do presídio fossem vistoriadas. As visitas continuam suspensas desde o dia 6, quando aconteceu o massacre de presos.
Durante a madrugada, 3 pessoas foram detidas aqui na capital após picharem mensagens de protesto contra a tinta cinza que cobre os muros da Avenida 23 de Maio. A ação do prefeito João Dória, que começou no domingo, desagradou grafiteiros, pichadores e muralistas da cidade. Quando Milo Chais começou a pintar no fim dos anos 90, o Beco do Batman, na Vila Madalena, zona oeste da capital, já tinha esse nome. Já era um lugar que já tinha pinturas, já tinha grafite político um pouco, né, coisas pequenas espalhadas numa geração antes da gente. O artista faz parte da geração que contribuiu para dar a cara atual desse espaço concorrido da arte de rua de São Paulo. O critério é assim como é na rua, assim, né? Você não pinta em cima de um trabalho de outra pessoa. É mais uma coisa de conhecer os artistas, de estar na cena, de estar vendo... Não, o espaço vai abrindo um pouco também, os muros em volta vão sendo pintados, não só no beco, né? Realmente aqui não dá para chamar de grafite, né? A gente que conhece bem o conceito da coisa, isso aqui são murais, né? É um muralismo, são painéis que foram feitos com autorização. Aqui na Moca, na zona leste da cidade, o grafite também tem transformado a paisagem. Esse grupo de amigos e artistas se reuniu para levar esta arte de rua e transformar, além de muros de empresas, indústrias, galpões, lojas e muitos outros locais aqui do bairro. Quando a gente chega no muro que não é autorizado, a gente chegou lá. Se alguém ligar para a polícia, a gente é obrigado a ir para a delegacia para prestar conta, porque a gente está fazendo sem autorização. Mas na maioria das vezes, quase todas, quando a gente chega no muro que não é autorizado, a própria comunidade autoriza. Recentemente, o prefeito João Dória apagou alguns grafites da Avenida 23 de Maio. A medida faz parte do projeto Cidade Linda de combate aos pichadores. Mas eu acho que faltou muito respeito e um diálogo antes de tomar qualquer tipo de atitude. Era o maior corredor da América Latina e a gente era reconhecido no mundo todo por isso. São Paulo é reconhecido por isso, pela arte de rua e de repente, sem mais nem menos, foi apagado. E a gestão Dória anunciou que vai processar 26 pessoas presas em flagrante neste mês por pichar prédios e monumentos públicos. A prefeitura vai pedir na justiça o ressarcimento dos danos causados e o pagamento de multas. Este mês, mesmo não tendo terminado ainda, já entrou para a lista dos janeiros mais chuvosos dos últimos 74 anos, quando começou a ser feita a medição nas chuvas na cidade. E olha, o fim de semana não será seco. Apesar de mais sol, a chuva ainda deve dar as caras. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O ar seco vai garantir um final de semana de tempo firme em boa parte do sudeste do país, mas não aqui em São Paulo. Nesse sábado, o dia será de sol, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no sul e no oeste do estado. No Vale do Paraíba e no Nordeste Paulista, a chuva ocorre a partir da tarde. Nas demais áreas, o dia amanhece com muitas nuvens, pode chover rápido pela manhã, mas aí o sol aparece e as pancadas voltam a acontecer entre a tarde e a noite. E olha como esquenta amanhã. A temperatura máxima chega aos 34 graus em Votuporanga, no Norte Paulista, e também na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara. Em Caraguatatuba, no litoral, pode fazer até 32 graus nesse sábado. Para a capital também esquenta bastante nos próximos dias. O sol volta a dar as caras, mas ainda entre alguns períodos de chuva. Nessa próxima madrugada teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde já na casa dos 29 graus. No domingo esquenta até mais, faz 30 graus à tarde. E para começar a semana, as temperaturas previstas vão ficar entre 19 e 29 graus, ainda com previsão de chuvas na segunda-feira. Empresário Ike Batista segue foragido. Ele teve a prisão decretada pelo juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Segundo o advogado do empresário, Fernando Martins, Ike Batista não deveria ser considerado foragido, pois está fora do Brasil a negócios e não podia prever a operação da Polícia Federal. A defesa disse ainda que vai acertar com a polícia a data e outros detalhes da volta de Ike ao Brasil. Ele está em Nova York desde quarta-feira.
Aik já foi incluído na lista de procurados da Interpol após ter prisão preventiva expedida na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. O empresário é acusado de pagar 16,5 milhões de dólares de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. A transação foi feita por meio de um falso contrato de compra e venda de uma mina de ouro. E o pagamento da propina a Cabral teria ocorrido em contas no exterior. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, passa o aniversário na cadeia e cogita fazer delação premiada. Preso desde novembro em Bangu e alvo novamente de outra operação da Polícia Federal, Cabral estaria abatido e pensando em fechar acordo com a Justiça. Outro motivo que levou Sérgio Cabral a pensar numa delação seria o ambiente hostil dentro do presídio. Ele teme uma eventual rebelião na unidade. O ex-governador teria feito relato a aliados que o visitam na cadeia. O objetivo da delação seria negociar uma pena menor em eventual condenação. Com a Operação Eficiência deflagrada ontem, Cabral já teve 3 mandados de prisão decretados. Para o Ministério Público, ele era o chefe de uma organização criminosa que saqueou o estado do Rio. Hoje é aniversário de Cabral, mas a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que a rotina em Bangu não foi alterada e que o ex-governador não teve direito a visitas por causa da data. Equipe de Teori Zavascki finaliza o depoimento dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Hoje, quem foi ouvido foi o ex-presidente da empreiteira. Marcelo Odebrecht prestou depoimento na sede da Justiça Federal em Curitiba. O ex-presidente da empreiteira está preso desde julho de 2015 pela Lava Jato e foi ouvido pelo juiz auxiliar de Teori Zavascki, Márcio Schiffler Fontes. O depoimento tem como objetivo validar o acordo de delação do executivo. Essa é a última fase antes da homologação. Nessas audiências, o juiz apenas pergunta se os delatores prestaram informações de livre e espontânea vontade, sem coação por parte dos investigadores do Ministério Público. Na Lava Jato, Marcelo Odebrecht já foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Pelo acordo com a Justiça, ele deve ficar preso até o final do ano. Ao todo, 77 executivos da Odebrecht fizeram delação. A expectativa agora é sobre quando elas seriam homologadas. Teori Zavascki pretendia fazer isso na volta do recesso do Judiciário na semana que vem. Com a morte do ministro, a presidente do STF, Carmen Lúcia, ainda não definiu como será feita a homologação. Ainda também não há definição sobre quem vai ficar com a relatoria da Lava Jato. E o chefe de procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol, diz que as delações da Odebrecht vão duplicar o número de investigados. A declaração foi dada à agência de notícia France Press. Isso não significa necessariamente que ela em Curitiba vai dobrar de tamanho, mas o tamanho das investigações vão dobrar. Quando eu digo dobrar em número de investigados e de investigações. Nós temos um número de acusados, formalmente, de 250 pessoas, o número de investigados é bem maior do que isso, e é bem possível que esse número todo dobre de tamanho a partir das colaborações que estão em andamento. O procurador disse ainda que a morte do ministro Teori Zavascki foi uma grande perda para a Lava Jato. Porque ele era uma pessoa capaz, capacitada, séria, isenta, dedicada e que estava conduzindo muito bem os trabalhos do caso. Certamente essa perda vai existir quem quer que assuma a posição em que ele estava. O chefe dos procuradores em Curitiba falou ainda sobre a expectativa em torno do novo relator dos processos da Lava Jato no STF. Um juiz na Lava Jato pode determinar os rumos de toda a operação. Um juiz, a mentalidade de um juiz, a forma dele pensar, a visão de mundo, a visão do direito, pode determinar o sucesso ou o naufrágio dessa operação. Especialmente o juiz que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as delações da Odebrecht. Com a confirmação dos termos do depoimento de Marcelo Odebrecht, reinquirido em Curitiba, as atenções se voltam para a ministra Carmen Lúcia. A plateia fica na expectativa para saber se a presidente do Supremo Tribunal Federal vai homologar ela própria esse acordo de colaboração do ex-presidente e herdeiro da Odebrecht e também outros 76 acordos de executivos da empreiteira.
Se quiser, a ministra pode se escorar num pedido de urgência feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e liberar os acordos até terça-feira, quando termina o recesso do Judiciário. Se preferir, Carmen Lúcia pode transferir a batata quente para o próximo relator da Lava Jato, a ser escolhido na semana que vem. Os olhos estão voltados para o Supremo, mas é na primeira instância do Judiciário que a homologação das delações é aguardada com mais ansiedade. A Lava Jato vai mudar de patamar. Como disse o procurador Deltan Dallagnol em entrevista, a operação vai dobrar de tamanho e dará à luz novos filhos ao redor do Brasil. Houve espanto no Planalto com essa declaração. Em Brasília, há uma torcida para que a Lava Jato tenha um fim. Não acabará tão cedo. A amplitude das investigações causa um certo desespero, mas o desespero pode ser útil. Antigamente, o brasileiro se perguntava: onde é que nós vamos parar? Hoje, autoridades e políticos é que se perguntam: quando vão nos deter? Boa noite. Delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, afirma que o timing para prender o ex-presidente Lula pode aparecer em 30 ou 60 dias. De Paula coordena as investigações da Polícia Federal no âmbito da Lava Jato. A declaração foi feita ao portal UOL. Segundo o delegado, a investigação que envolve Lula é muito ampla e o timing pode não ocorrer em Curitiba, e sim nas investigações em Brasília. Em nota, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Martins, anunciou que vai acionar judicialmente o delegado da Polícia Federal. Para o advogado, ficou escancarada a natureza eminentemente política da Operação Lava Jato no que diz respeito a Lula. A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, continua internada em coma induzido na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Ela teve um AVC na terça-feira. Segundo o último boletim médico, ela continua com a pressão intracraniana sob controle e não há previsão de alta. A Câmara Municipal de São Paulo começou a demitir funcionários que têm mais de 75 anos de idade e foram contratados em regime de CLT. Na primeira etapa, vão ser mandados embora 14 servidores que ganham entre R$ 8.900 e R$ 19.000. Os 14 exonerados trabalhavam na Câmara Municipal havia cerca de 3 décadas e têm 75 anos ou mais de idade. Todos já são aposentados pelo INSS, mas continuavam trabalhando, a maioria em funções simples. Eram garçons, ascensoristas e gente que foi contratada em funções que nem existem mais aqui na casa, como barbeiro, engraxate. Só com esses 14, a Câmara vai economizar 3,5 milhões de reais por ano. É que, ao contrário do cargo, o salário deles não era nada modesto. Ganhavam entre R$ 9.000 e R$ 19.000 por mês. Dado ao tempo de serviço, eles acumularam vantagens de carreira, que são vantagens legais que acabam beneficiando e se incorporando aos salários. Como estão abaixo do teto, são seletistas, há o aspecto legal desses salários. Outros 200 servidores estão na mesma condição. Foram contratados antes da Constituição de 1988, têm estabilidade no emprego e ganham salários muito superiores aos praticados nas empresas privadas. Tem garçom que recebe R$ 13.000 por mês, copeira perto de R$ 10.000, ascensorista R$ 11.000. E para manobrar os carros na garagem, tem servidor que recebe R$ 15.000 por mês. A estratégia do presidente da casa é a de convencê-los à demissão voluntária e está estudando lançar um plano com atrativos. Diz que o que conseguir economizar será devolvido aos cofres públicos. A intenção da Câmara Municipal de São Paulo, neste ano de crise, é devolvermos ao senhor prefeito na forma de economia para que ele reinvista na área, principalmente saúde e educação. Prefeito João Dória transfere dinheiro que seria usado para obras de infraestrutura para o pagamento de professores e funcionários da rede municipal de ensino. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial. Quase 439 milhões de reais serão usados para pagar o aumento negociado e aprovado ainda na gestão de Fernando Haddad. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, inicialmente este recurso seria destinado a obras como corredores de ônibus, pontes e urbanização de favelas. Projetos que teriam menor probabilidade de ocorrer no curto prazo.
Justiça condena 3 funcionários do Parque de Diversões Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo, pela morte da estudante Gabriela Nishimura. O caso aconteceu em fevereiro de 2012. Os réus foram condenados a 2 anos e 8 meses de prisão no processo por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O juiz reverteu a pena em prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo para uma entidade social. Outros 5 funcionários foram absolvidos. O laudo produzido pelo Instituto de Criminalística apontou falha humana. A cadeira do brinquedo usado por Gabriela estava desativada havia mais de 10 anos e não possuía cinto de segurança. Em 2013, os pais da adolescente e representantes do parque formalizaram um acordo de indenização por danos morais. O valor não foi divulgado. A estudante morreu depois de cair do brinquedo Torre Eiffel. Ela morava no Japão e passava férias com a família no Brasil. O governo do Chile confirmou a prisão de pelo menos 5 suspeitos de provocar alguns dos incêndios que devastam parte do país. Em uma semana, os incêndios já devastaram quase 290 mil hectares e deixaram pelo menos 10 mortos e mais de 9 mil desabrigados só no centro e no sul do país. Ontem, a presidente Michelle Bachelet declarou estado de catástrofe e equipes de bombeiros vindas do México, Colômbia e França já trabalham no combate ao fogo. O presidente Michel Temer anunciou que forças brasileiras serão enviadas ao Chile para ajudar no combate às chamas, juntamente com equipes da Rússia e da Espanha. Depois de um período afastada de compromissos por questões de saúde, a rainha Elizabeth volta a aparecer em público. A monarca de 90 anos participou da abertura de uma exposição sobre as Ilhas Fiji. Essa foi a primeira aparição da rainha desde o Natal. Elizabeth ficou afastada dos compromissos por causa de um forte resfriado. Segundo a coroa britânica, por causa da idade avançada, a rainha Elizabeth deve reduzir cada vez mais sua agenda de eventos públicos. O presidente americano Donald Trump recebeu hoje a primeira-ministra britânica Theresa May. É a primeira visita de um chefe de governo aos Estados Unidos desde que Trump assumiu a presidência. Na entrevista coletiva, eles confirmaram a intenção em continuar a cooperação econômica e também diplomática entre os dois países. Theresa May confirmou que Donald Trump será recebido pela rainha Elizabeth em um jantar ainda sem data marcada. Sobre política internacional, os dois confirmaram um avanço nas conversas sobre ações de combate ao Estado Islâmico. Os dois líderes também reforçaram seu apoio à OTAN. Durante a campanha, Trump chegou a chamar a organização de obsoleta e prometeu fazer campanha pela sua extinção, mas hoje o tom sobre o assunto foi mais moderado. E em mais uma ação com foco na imigração, Trump assinou hoje mais 3 ordens executivas que pretendem endurecer o processo de seleção e reduzir o número de imigrantes que poderão buscar asilo no país. Mais cedo, Trump e o presidente mexicano Enrique Peña Nieto se falaram por telefone. Segundo a Casa Branca, o muro na fronteira entre os dois países foi discutido por ambos. Os governos americano e mexicano declaram que o assunto que chegou a gerar o cancelamento da visita de Peña Nieto aos Estados Unidos não será mais discutido publicamente. Os clientes da AES Eletropaulo devem ficar atentos porque a companhia de fornecimento de energia elétrica aqui de São Paulo tem cobrado seguros em contas de clientes que não contrataram o serviço. Cobranças difíceis de perceber, mas alguns consumidores repararam. Na conta de luz, valores a mais eram seguros de vida ou odontológicos que custam entre R$ 11,90 e R$ 34,90 por mês. Tudo bem cobrar quando o cliente pede ou concorda previamente, com tudo documentado com a prestação do serviço. Mas não foi isso que aconteceu com muitos moradores de São Paulo. De acordo com o diretor do Procon, a cobrança em códigos era feita, mas nada indicava que o serviço era prestado. Essa prestação de serviço que eles se propuseram a fazer, eles não deram documento ao consumidor quais são os direitos e onde ele poderia procurar esses direitos. O Procon estima que 100 mil pessoas pagaram a mais e recebeu relatos de clientes que identificaram a cobrança indevida desde junho do ano passado. Agora, a devolução desse dinheiro deve ser imediata, com juros e correção monetária e em dobro, como prevê a lei. O
consumidor pode ainda procurar a justiça para receber reparos por danos materiais e morais. A MetLife, responsável pela venda dos seguros, afirmou em nota que um problema operacional causou o equívoco. O Procon já autuou as 3 empresas envolvidas, que têm uma semana para explicar oficialmente o que aconteceu. MetLife, AES Eletropaulo e Metropolitan Life Seguros, responsável por operar o serviço oferecido, estão sujeitas a multa de até R$ 8.999.000 por danos aos consumidores. O dólar fechou o dia cotado a R$ 3,15, a menor cotação desde outubro. A baixa, segundo analistas, foi influenciada pela divulgação de dados mais fracos sobre o crescimento da economia americana em 2016. Capitaneado pelos irmãos Oswaldo e Celso Vecchioni, surgiu em 1967, no bairro da Pompeia, um grupo musical que marcou época no rock brasileiro. Em 50 anos de estrada, a banda teve diversas formações, mas não perdeu a referência do puro rock and roll. Por tudo isso, o Made in Brasil é cara de São Paulo. De volta ao lugar onde tudo começou. Era na fábrica desativada, onde hoje é o Sesc Pompeia, que Oswaldo e Celso ensaiavam a banda que acabavam de formar 50 anos atrás. Ficou conhecido como uma banda que tocava bem Rolling Stones, né? Então a gente carrega essa influência até hoje. Uma das bandas mais longevas do Brasil e a que mais vezes mudou os integrantes. Em 5 décadas, foram 203 formações diferentes. 126 músicos, em algum momento, participaram do grupo. Hoje, além dos irmãos fundadores, estão em turnê o também veterano Otávio, no sax. Rick, filho de Oswaldo, na bateria, e o caçula Zig, na guitarra. A banda paulistana, que nunca parou, gravou 14 discos. No auge da ditadura militar, teve um álbum inteiro censurado. E no dia do show de estreia, um susto no telefonema do dono do teatro pedindo explicações. O que vocês fizeram? Lacraram o teatro. Tem um carro do DOPS, da polícia, numa quadra e na outra, não está passando nem carro, nem ônibus. Eu falei, não fizemos nada, a gente só botou 5.000 cartazes na rua, de ontem para hoje. Ele falou, então, o que tem nesses cartazes? Eu falei, tem um tanque de guerra. O DOPS veio para cima, foi complicado. O Made in Brasil ajudou a traçar o destino do rock nacional. Atento a novas sonoridades, conquistou fãs de outras gerações. Tem uma mescla de público. Aquele cara quarentão, cinquentão, que tem a nossa idade, sessentão, ele vai... E leva o filho? Leva o filho. O neto. A gente já está na fase do avô e da avó levar o neto, né? É legal isso. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente final de semana. Até segunda. Tchau, Lu. Tchau. Na verdade, segunda-feira, Juliana Verboni aqui na bancada. Uma ótima noite para você e fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Um ótimo fim de semana para você. Tudo sobre a preparação dos times para a nova temporada você confere no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.